Olá, hoje nós vamos saber as vantagens e desvantagens de abrir uma empresa médica e por que em muitas ocasiões você é obrigado a tê-la. O formato da prestação de serviço da medicina vem mudando no decorrer dos anos, principalmente tendo como fato gerador o custo Brasil. Então hoje, para ter um funcionário, para ter um funcionário médico, um hospital gasta mais ou menos 102% do salário do médico com encargos e projeções. O que eu quero dizer? Se o médico ganha 10 mil reais por mês, o hospital vai gastar por mês mais de 20 mil reais para pagar 13º, férias, 1/3 constitucional de férias, FGTS, INSS, a parte do hospital de imposto, sindicato, verba rescisória quando esse médico for desligado, enfim. Esse custo faz com que todas as entidades, na maioria delas, tenham o médico como pessoa jurídica. Então, abrir uma empresa não é mais, já faz muito tempo, uma questão de opção. Virou uma regra de mercado, você não consegue trabalhar, dar plantão sendo médico sem ter a sua pessoa jurídica. Isso ocorre nos grandes centros, praticamente 99% dos hospitais, entidades de saúde, terceirizadores de plantões, enfim. Até as próprias prefeituras, em muitas ocasiões, conseguem trabalhar nesse formato, tendo uma interposta pessoa fazendo aí o gerenciamento da escala de plantão e nomeando os médicos para atuarem por meio de pessoa jurídica. Para ficar claro, a pessoa jurídica é uma empresa de médicos ou de médico, porque com a nova lei, nova sim, já tem uns 3, 5 anos aí mais ou menos, você pode ser médico individual sozinho numa empresa. Antigamente não podia, você tinha que ter um sócio, mesmo que esse sócio não fosse médico. Então agora nós vamos entrar no campo de sócios. Quais os cuidados que têm que ser tomados? Então, primeira coisa, você tem que ter um sócio que você tenha total confiança técnica no exercício da medicina por ele. Por que eu digo isso? Você tem um sócio médico e você está em casa dormindo e ele está dando plantão em determinado hospital, em determinada cidade. Se ele comete um erro médico e é processado por erro médico, a sua empresa pode se tornar réu nesse processo e você vai responder junto com ele, porque a responsabilidade dentro de uma empresa médica, na grande maioria das vezes é solidária. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu, como exequente, eu como paciente que está processando essa empresa, posso me valer do patrimônio do médico que cometeu de fato o erro, ou da empresa, caso ela tenha patrimônio, ou do outro sócio que não tem nada a ver com isso, mas pelo fato de ser sócio, ele tem responsabilidade solidária vinculada com o que de fato errou. Nesse sentido é muito importante, a escolha de sócio não é para ser feita de acordo com aquele seu grande amigo da faculdade, ou aquela pessoa que você acha legal. O seu sócio tem que ser uma pessoa que você tenha total confiança em relação à prática da medicina, ok? Então, essa é a primeira regra, a primeira coisa que você tem que analisar. Pois bem, sócios, eu quero falar também para vocês de tributação. Vamos lá, eu sou pediatra e eu tenho um sócio ou vários, um é oftalmo, o outro é rádio, o outro é reumato, o outro é clínico. Como que vai ficar isso? Nossa empresa trabalha para o hospital X. Todos nós trabalhamos lá, tá bom? Quanto que dá o faturamento da empresa? 100 mil reais por mês, por exemplo. Cada sócio ganha o seu X. Então, o pediatra ganha 10 mil, o oftalmo ganha 50 mil reais, o reumato 15 mil, o radiologista 60 mil, enfim. A somatória do faturamento dos sócios é o faturamento da empresa. Então você vai emitir uma nota fiscal, não vai emitir uma nota fiscal por sócio, você vai emitir somente uma, com o total faturado naquele hospital por todos esses médicos que trabalharam em determinado mês.
Aí, o seu contabilista vai fazer para você um demonstrativo de quanto cada um faturou, de quanto cada um tem que pagar de imposto. Tem imposto que é específico, né? Tem tributação que é específica. Então, por exemplo, a tributação que é vinculada ao faturamento, que é a maioria da tributação brasileira, né? Que vai gerar em torno de 13,5% nível Brasil, se a empresa não for optante do Simples Nacional. E depois eu vou fazer um vídeo falando ser Simples Nacional ou lucro presumido. Mas eu vou fazer isso porque esse tema é muito denso e nós vamos trabalhar isso em outro vídeo. E aí você vai, por exemplo, o oftalmo ganhou 100 mil, o pediatra ganhou 10 mil. Eu posso fazer 110 mil, aplicar 13,5% e dividir por 2? Não, eu tenho que aplicar peculiarmente ao faturamento de cada médico. Isso um contabilista tem que fazer para você, porque você não consegue fazer isso corretamente na calculadora, no Excel, na unha, né, melhor dizendo. Esse tipo de tributo ele é peculiar, ele é vinculado à renda, mas tem outros tributos, por exemplo, o INSS, o honorário do contador, a tarifa do banco, salário de funcionário, que é dividido pelo número de pessoas, de sócios da empresa. Então, essa é a questão da tributação que tem que ser regulada por um contabilista. Ah, mas Omália, eu tenho que ter um contabilista? Tem, é obrigatório, o Código Civil preconiza, normas da Receita Federal também, que não existe empresa sem contabilista, não é facultativa a contratação de um contabilista. Por quê? Existem obrigações acessórias que devem ser entregues para a Receita Federal, Estadual e Municipal cotidianamente, diuturnamente. A gente vive num país, né, chamado Brasil, que é 100% burocrático. E nesse sentido, coisas que vocês sequer sabem que existem são feitas pelo seu escritório de contabilidade todo dia, informando o fisco sobre faturamento, despesa, etc, etc, etc. Essa é a questão da formatação entre sócios e método de apuração de tributação. Endereço da empresa, isso é interessante. Muitas perguntas a respeito disso eu recebo, né, nível Brasil. Então, assim, você tem que responder primeiro qual será a atividade precípua da sua empresa. Você vai ter uma clínica com endereço para receber o seu paciente? Pode ser clínico, pode ser cirurgião, pode ser de diagnóstico, pode ser oftalmo, GO, enfim. Você vai ter que ter alvarás, licenças de funcionamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma clínica onde eu vou receber o meu paciente para atendê-lo via consulta, eu tenho que ter um espaço físico para isso. Aí eu vou ter que ter licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, alvará da Prefeitura, o certificado de atuação do CRM. Aí você vai ter que ter um endereço para receber o paciente. Ah, mas Omália, eu vou ser só plantonista. Eu posso fazer no endereço da minha casa? Sim. Você vai colocar como objeto social. O que é objeto social? É aquilo que você de fato vai executar como prestação de serviço. Que a prestação de serviços médicos ocorrerá em sede de terceiros, porque aquele que dá plantão não trabalha na sua própria sede, não usa do seu espaço físico. Então isso tem que ser regulado no contrato social. Omália, eu tenho a minha empresa com endereço residencial. Eu posso atender o paciente na clínica de um amigo meu ou local uma sala? Sim, você vai dar ali a sua nota fiscal da consulta particular, por exemplo, e vai trabalhar normalmente. Agora, se credenciar em convênios fica mais difícil, ao passo que os convênios solicitam, quando não exigem, alvarás, licenças e certidões que estão adstritas ao espaço físico peculiar à atividade da empresa. Então, em síntese, se você for um plantonista e não depende de atuação vinculada ao paciente, você vai prestar serviço em sede de terceiros, você pode ter um endereço residencial. Se você for atender o paciente e ou ter a dependência de faturamento, de convênios, de planos, aí você vai ter que ter um endereço físico que receba o paciente e que tenha a prerrogativa dessas licenças e alvarás. E eu quero falar um pouco para vocês também sobre o INSS. Desde 2016,
Tem um vídeo aqui no meu canal, na verdade eu acho que tem até 2, falando sobre INSS, porque é o tema que mais dá problema na medicina, na odonto, na engenharia, na advocacia, na fisioterapia, na psicologia, enfim. Tudo que tem um conselho de classe que regulamenta a atividade está sujeito ao recolhimento do INSS por sócio. Gravem isso. Se você já tem empresa e só um faz a retirada de Prolabore e tem aqui no canal um vídeo só disso, vai lá ver por gentileza, você já está correndo risco. E isso, com todo respeito, além de advogado eu sou contabilista, então eu vou falar com muito respeito à classe e com toda a ética que guarnece o nosso código. Muitos contabilistas não sabem. Essa norma é de outubro, eu vou deixar ela aqui na descrição, de 2016, ou seja, já tem mais de 4 anos e até hoje eu recebo clientes sendo processados ou vindos, né, de outros escritórios com problemas em relação ao recolhimento de INSS, que deixou de ser facultativo para o número de sócios e passou a ser obrigatório desde 2016. Vou explicar na prática. Nós somos em 3 sócios aqui na nossa empresa e os 3 têm renda da medicina. Os 3 emitem nota. Eu preciso, no plano contábil, distinguir lucro de receita pelo trabalho. Como que é isso, Omaila? É difícil entender? É difícil entender porque essa renda é fictícia. Ela não existe de fato, é uma renda que ela deve ser contabilizada e tributada a título de pessoa física, tá? Mas a diferença fica a título de pessoa jurídica. Então vou dar um exemplo clássico. Você é contratado em determinado hospital e ganha em média 10 mil reais por mês. Desses 10 mil reais, eu tenho que retirar um valor que vai ser tributado na física, mesmo que você emita nota. Porque eu preciso distinguir receita de lucro, retirada de lucro. Não adianta ficar bravo comigo, não adianta que me xingar nos comentários, é uma norma da Receita Federal. Esse é o único país do mundo, né? Aliás, essa é a única baderna do mundo que a Receita Federal tem o condão, né? A faculdade de legislar, mudar o entendimento da legislação sem uma lei ordinária advinda do Congresso Nacional ou de decreto presidencial. Isso é nefasto, né? É deplorável, mas aqui em Terras Brasílias tudo isso pode acontecer quando é a favor do aumento da arrecadação, que fique claro. Então, o vídeo de hoje foi sobre isso. O próximo vídeo eu pretendo falar sobre a diferença do lucro presumido e do Simples Nacional e quando você pode escolher por um ou por outro, ok? Indique esse vídeo a um amigo ou a uma amiga, é muito importante para quem está em início de carreira e para quem tem essa exigência. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui.